Eu disse ontem à noite que agora pela manhã eu ia trabalhar no texto de Romanos, capítulo 1, para mostrar que esse texto, pelo menos a maneira como eu o percebo, é a maneira como o apóstolo Paulo faz uma leitura dos primeiros capítulos de Gênesis. Paulo está aí lendo, não é? Começa o seu evangelho aos Romanos fazendo uma leitura do relato da criação e da queda, obviamente somando, né, todas as demais leituras que foram feitas ao longo da história por outros servos de Deus, pelos quais ele trouxe a nós a sua revelação. Então, quando a gente chega aí no capítulo 16, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E a primeira leitura, então, que o apóstolo Paulo faz é uma leitura do próprio profeta Abacuque, não é? No qual o profeta, se você lembrar lá do livro de Abacuque, o profeta estava indignado com a situação, porque Deus havia dito, prometido que ia trazer punição, disciplina sobre o povo, levando para o cativeiro. E Abacuque está falando: mas Deus, esse povo é ímpio, esse povo que vai vir contra nós, eles são terríveis. Deus falou: Abacuque, o justo vai viver pela fé, você precisa confiar. Lembra, eu fiz ontem a definição de fé, não é só o assentimento da existência de Deus, o próprio Satanás conhece, sabe quem é Deus, ele crê, a Escritura afirma isso, mas é a confiança na mão e na obra e nas intenções de Deus, não é? Tem gente que crê em Deus, sabe tudo que Deus é, mas não confia que Deus é bom. Quando ele não confia que Deus é bom, ele está lascado, né? Esse indivíduo está lascado, porque ele vive com medo de Deus, ele acha que as intenções de Deus são contra ele. Aliás, todo mundo tem um pouquinho disso, né? Quando você bate o dedão assim no canto de um móvel, né? Nossa tendência normal assim, diante da dor, é perguntar: Deus, o que eu fiz agora? Para o Senhor me dar uma punição dessa, não é? Deu bater o dedão do pé. Às vezes saem uns impropérios antes, eu sei, mas a gente questiona Deus, né? A gente questiona Deus. Bateu o carro, ficou doente, o que eu fiz agora? De novo? Será que eu sou o único alvo do Senhor? Tem tanta pessoa aí para bater o carro, cheio de carro na rua, porque tinha que ser o meu? Nós temos essa noção, nós temos essa ideia pagã, diga-se de passagem, de um Deus que não é bom. Mas a Escritura diz que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme a sua lei, seus caminhos, seus estatutos, não é? E aí então Paulo passa a descrever a sua leitura do mundo a partir da leitura que ele fez da Bíblia dele, que era o Antigo Testamento, e que fundamentalmente era conhecido pelos judeus. Eu acredito que Paulo, sendo judeu de judeu, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, ele devia saber quase todo o texto do Antigo Testamento na ponta da língua, a língua original, e isso era parte da mente, da convivência dele. E aí então ele explica, em primeiro lugar, por que o Evangelho é necessário. Esse Evangelho do qual ele falou aí atrás, a respeito do poder de Deus. E aí então ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em a mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quantas palavras nesse texto você conseguiu ler aqui e que te remetem ao relato da criação? Eu sei que vocês são tímidos, mas vocês podem falar. Vamos traduzir aí tudo isso para o povo de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, o poder, a divindade, claramente se reconhecem desde o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Paulo está se referindo ao quê? Ao relato da criação. Eu não tenho a menor dúvida, Paulo era um leitor do relato da criação, era a Bíblia dele, certo? Aonde é que você enxerga no relato da criação os atributos de Deus? Poder de Deus, haja luz, houve luz, haja separação, houve separação. A bondade de Deus, viu Deus que era bom, porque Ele é bom, Ele faz o que é bom. Ele vai criando, vai fazendo, vai manifestando o seu poder, sua bondade, o seu próprio amor, quando Ele cria. Essa é uma evidência clara. Agora, esses homens são indesculpáveis por quê? Versículo 21. Porque eles conheciam a Deus. Quem é que conhecia Deus? Os nossos primeiros pais. Eles tinham conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus, nem deram graças a Deus, mas eles pensaram, junto com a serpente, espera aí, se eu comer da árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal, eu vou me tornar igual a Deus, eu não vou precisar ficar bajulando Deus, né? Eu não vou precisar mais ficar glorificando Deus, eu vou ser igual a Ele. E aí então eles se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Da onde vêm essas palavras? Da onde é que Paulo tira a palavra imagem, semelhança,
corruptível e incorruptível na ideia, não é? Vem do relato da queda, o homem passa a adorar a si mesmo. E aí então vem toda a consequência, ele não só adora a si mesmo, lembra que eu falei da idolatria do eu, mas ele passa a adorar a criação, aves, quadrúpedes e répteis. Da onde é que Paulo tira essa linguagem? Ele tira essa linguagem do relato da criação, era a Bíblia dele. Era a Bíblia dele, eram as coisas que ele falava a respeito, que ele conversava. Então, isso é só para dar para você um gostinho de que essa linguagem estava lá. Mas a estrutura e o projeto do apóstolo Paulo aqui, ele é muito interessante. Existe aqui uma sequência importante que valeu ali com Paulo e vale para nós hoje. Existe aqui o que o apóstolo Paulo está mostrando para os irmãos em Roma, é que existe uma teologia. Uma teologia é aquilo que nós cremos, ou alguém crê, a respeito de Deus, ou descrê, não é? A respeito do mundo, o que é o mundo, quem é Deus, o que é o homem, qual o sentido da vida, etc. Isso é a nossa teologia. Alguns chamam isso de sua filosofia, porque não querem envolver Deus nesse processo. Mas, em tese, o que nós, seres humanos, fazemos é conceber o mundo de uma maneira. Tinha um autor chamado James Sire que escreveu um livrinho chamado O Universo ao Lado. Nesse livro, ele diz que as pessoas elas podem morar no mesmo bairro e terem a sua casa muro a muro uma com a outra, mas elas moram em dois universos diferentes. Por quê? Porque o indivíduo que está aqui diz, olha, esse universo foi criado por Deus. O outro indivíduo que está aqui do outro lado diz o quê? Não, esse mundo apareceu, esse universo apareceu do acaso. São dois universos diferentes. Moram na mesma rua, têm o mesmo CEP, bebem da mesma água, usam a mesma energia elétrica, a mesma TV a cabo, mas o universo de cada uma é concebida de duas maneiras que são opostas. Então vivem em dois universos diferentes, ainda que usando as mesmas coisas. A teologia, ela gera no indivíduo a sua espiritualidade. Eu vou fazer o que eu faço em termos do que eu creio em função da minha teologia. Então, a espiritualidade é aquilo que eu vou nutrir interiormente e expressar exteriormente em função da teologia que eu tenho. O que você gosta de ler? É a maneira que você nutre. Você lê sua Bíblia? Você lê livros de teologia? Você lê boas coisas? O que você canta? A respeito do que você conversa? Essas coisas são as coisas da sua o quê? Espiritualidade, é a maneira como você reflete os valores da teologia do mundo no qual você vive. Então eu acredito que existe um Deus soberano, todo-poderoso, glorioso, tremendo, que apesar de mim e apesar do meu pecado, Ele cuida de mim. Glória a Deus. Esse glória a Deus é uma expressão da minha crença, da maneira como eu entendo a Deus. E eu entendo que entendo a Deus da maneira como entendo, porque Ele se revelou, Ele se manifestou, Ele falou na sua palavra. Mas o indivíduo que não conhece a Deus, o indivíduo que é ateu, absolutamente, não creio em Deus, me recuso a crer que existe uma divindade que fica querendo o louvor dos homens e a adoração. Eles chegam a dizer que esse Deus é egoísta, porque eles concebem essa ideia de um Deus segundo a sua imagem e semelhança, e eles se recusam a crer nesse Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de Sartre, Jean-Paul Sartre, o grande filósofo existencialista do século passado. Ele escreve numa de dos seus relatos, na sua biografia, que ele, quando era bem jovem, eu não lembro a idade, mas era menino ainda, ele entrou para o banheiro e cometeu um crime infantil. Ele colocou fogo no tapete do banheiro. Coisa de criança, né? E ele estava tentando esconder as provas do crime dele.
E naquele momento ele percebeu que Deus estava vendo, ou seja, ele não tinha como esconder as provas do crime dele, porque tinha alguém vendo. E naquele dia e naquela hora, ele decidiu que não mais creria em Deus. Esse é o relato dele. A maneira como ele resolveu não crer em Deus. Porque essa ideia de crer em Deus, ela é intromissiva. Essa ideia de um ser que é onipotente, onisciente, onipresente, que eu não posso me esconder dele, é incômoda. Então o que eu faço? Eu nego essa ideia. Quem narra isso é ele mesmo. Foi uma decisão dele de nutrir uma espiritualidade existencialista, na qual Deus não existe. E é óbvio que uma espiritualidade, ela gera uma ética. Então, por exemplo, eu acredito que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso por si só empresta ao ser humano uma dignidade. E essa dignidade faz com que eu tenha respeito a esse ser humano. É desse conceito cristão que nasce no século XIX, 18, 19, 20, vão nascer os chamados direitos humanos. É de uma concepção cristã do mundo e do homem. Agora imagina o seguinte, que eu sou um evolucionista, certo? E que de maneira absolutamente aleatória, você se tornou um ser humano. Veio lá das primeiras células, dos primeiros protozoários, se tornou o que você é, o que a raça humana é. O que é que te confere dignidade? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho na filosofia do darwinismo, aonde de maneira aleatória o mundo evolui, as raças, as espécies evoluem, e o que conta nesse processo é a chamada sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto, não é? Se fosse do mais forte, os dinossauros tinham sobrevivido e as lagartixas tinham morrido, mas as lagartixas continuaram e os dinossauros morreram. Quem é que estava mais apto para aquela situação, não é? Dentro da filosofia do darwinismo, eu sou capaz de provar para você que há um instinto natural em todo ser vivo, vocês não se escandalizem com a minha palavra, tá? Ao estupro. Aliás, existe um livro dessa largura, escrito por dois grandes cientistas, Universidade do Novo México e do MIT nos Estados Unidos, chamado A História Natural do Estupro. Por quê? Porque nesse afã da sobrevivência do mais apto, o grande alvo evolutivo chama-se o quê? Reprodução. É o que está no nosso gene. O nosso gene, aliás, tem até um livro com esse nome, chamado Gene Egoísta. Ele tem que ser egoísta, ele tem que querer sobreviver. Se ele não quiser sobreviver, ele vai morrer. Então ele tem que ser egoísta. No seu egoísmo, você tem que reproduzir. Ora, eu, num ser humano, século XXI, educado do jeito que sou, eu tento reproduzir. Vou primeiro com flores, né, caixa de bombom, mas a última opção qual é? O estupro. É uma conclusão lógica, natural. Percebe dois universos diferentes? Um no qual o ser humano tem dignidade porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, e só por isso ele já merece respeito, amor, compaixão, e um outro sistema no qual o homem não passa de um bicho dentro do processo evolutivo. Como esse bicho dentro do processo evolutivo? Talvez a eugenia, talvez o projeto de Hitler seja bom. Vamos purificar a raça, vamos deixar só o melhor DNA. São duas filosofias diferentes. Isso gera então uma espiritualidade, uma maneira de perceber o mundo, gera uma ética. O que nós acabamos
fazendo com os nossos valores em função daquilo que nós alimentamos com a nossa espiritualidade, não é? O que é certo e errado? O que define isso? O que define o certo e errado é o conceito teológico ou filosófico do indivíduo, que gera algo que ele vai nutrir e que vai gerar uma ética. Como é que eu vou tratar o outro? Qual a minha sexualidade? Qual o meu sentido de fidelidade? E assim por diante. Então, nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele vai tratar da teologia daqueles que não conhecem a Deus ou recusam-se a crer em Deus. Ele vai tratar da espiritualidade daqueles que negam a Deus. E, finalmente, ele vai tratar da ética daqueles que praticam toda uma falsa espiritualidade. Essa ideia da leitura do apóstolo Paulo, do relato da criação e da queda, para explicar a necessidade que todo homem tem do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, como é que isso funciona? Olha só a teologia daquele que não conhece a Deus. O texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Como é que funciona essa ideia? Deter a verdade é algo que acontece onde? Na mente, ok? A perversão é o quê? É aquilo que é considerado um desvio de comportamento. Então existe um padrão. No nosso caso do cristianismo, nós acreditamos que o padrão é determinado por quem? Por Deus, que lá no Éden deu ao homem, lembra, uma responsabilidade o quê? Moral, de viver dentro desse padrão, e vivem em impiedade. Ora, quando alguém diz esse homem é piedoso, eu estou falando o quê? De uma espiritualidade. A impiedade é exatamente o oposto de viver dentro desse padrão. Então, deter a verdade num ato de perversão e num ato de impiedade, ou seja, eu justifico a perversão pela minha espiritualidade. Quais são as evidências de que isso acontece? Olha só, verso 19, primeira evidência. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A tradução um pouquinho mais acurada seria: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aí é da imagem e semelhança de Deus no homem. Ok? Não é que Deus manifesta exteriormente, mas o homem, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, nele se manifesta a verdade de Deus. É algo que o homem não consegue se livrar. Mais adiante, no capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz que os gentios, que não têm uma lei escrita como os judeus tinham, eles mostram a obra da lei escrita no seu coração. Como? Através da imagem e semelhança. O homem é um ser moral, é por isso que ele tem uma consciência. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que a consciência do homem o acusa, até que ela se torne cauterizada, essa consciência o acusa. Então, esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele carrega o conceito, o padrão moral de Deus. Ele não deveria negar isso, mas ele faz de si mesmo um Deus. Essa é a inversão terrível. Então, o homem conhece a Deus porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a evidência 1. A evidência 2, mais do que isso, o texto diz: porque os atributos invisíveis de Deus, o poder, a divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, porque foram percebidos por meio das coisas que foram criadas.
O mundo foi criado e o homem, ao contemplar esse mundo, sendo ele parte dessa criação, ele deveria olhar para cima e dizer: uau, que Deus tremendo. Por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus. Um dia, num acampamento, um jovem estudioso de física, não é, chamou um grupinho para a gente sair assim das luzes, né? E aí ele começou a mostrar no céu lá estrelas e tal, isso aqui é a ursa maior, a ursa menor e tal, etc. Dar toda uma aula. E eu estava olhando assim para o céu, de repente ele chegou assim por trás de mim e disse: pastor, olha aqui nessa região, apontou assim a mão assim para o meu olho, né, para eu enxergar. Você está vendo essa parte esbranquiçada aqui? Eu falei: estou. Ele falou: pastor, isso aí é a Via Láctea. Eu não sabia que eu podia ver o lugar onde eu moro no universo a olho nu. Mas a Via Láctea é visível a olho nu para nós. Aquilo me deu um senso da glória de Deus em ter me colocado nesse lugar, na minha pequenez, para glorificar o nome dEle. O crente, ele se maravilha com as coisas de Deus. Ele contempla as coisas de Deus e ele percebe que essas coisas glorificam o nome de Deus. O homem, tendo conhecimento dessas coisas, vendo esses atributos invisíveis de Deus, aí no verso 21 diz que, tendo esse conhecimento, não glorificam, não dão graças a Deus, mas tornam-se nulos nos próprios raciocínios. E é interessante, o salmista só tinha condição de olhar para cima e ver esse macro, não é? De uma maneira muito limitada, e ele já reconhecia isso porque ele lia a Bíblia e ele chegava a essa conclusão. Hoje, você vai aí no Google e pede para ver um filminho sobre o interior da célula humana, e você vai ficar impressionado. É um universo, o núcleo de uma célula humana, das milhões e milhões e milhões que você tem no seu corpo, tem uma estrutura tão complexa quanto uma fábrica de automóveis. Uma célula do seu corpo, uma célula. E elas estão todas aí trabalhando para manter você vivo agora. Até você que está dormindo agora, não é? Seu corpo continua aí trabalhando. Você não está totalmente parado. É fantástico. As coisas que Deus criou manifestam a glória de Deus. Evidência 3. Eles mudaram a verdade em mentira. Essa é uma coisa importante. Verso 25. Na nossa tradução, a verdade está com artigo definido e a mentira está com artigo indefinido. E no grego são dois artigos definidos. Eles trocaram a verdade por a mentira. Não é uma verdade e não é uma, mas é a verdade e a mentira. Qual é a verdade que eles suprimiram? A verdade que eles suprimiram está lá em Gênesis capítulo 3, foi proposta de quem? Da serpente, diz: no dia que você conhecer e comer da árvore do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus. A verdade é a supressão de Deus como Deus e Criador do universo. E a mentira é colocar o homem no lugar de Deus e no mesmo patamar de Deus. Essa é a grande mentira do capeta. Essa é a grande mentira de Satanás. Lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Essa mentira específica de Satanás, aquela mentira original do diabo, a mentira que explica todas as outras mentiras, a mentira que é sempre a mesma mentira: como Deus sereis. Essa é a mentira.
apóstolo Paulo está fazendo uma leitura dos primeiros capítulos de Gênesis. Logo, para o homem só existem duas opções religiosas. O homem só pode seguir a verdade ou a mentira. É por isso que a Bíblia é tão exclusivista. Ela chama a todos, mas todos têm que andar por um caminho. Todos têm que entrar por uma porta. Todos têm que crer em um único Salvador, porque existe um só Deus e Pai de todos. É muito claro isso na Escritura. Então essa é a teologia que não corresponde à verdade. Toda teologia que não corresponde à verdade da Escritura é falsa, é mentirosa. E toda ela vai gerar o quê? Uma falsa espiritualidade. A consequência da falsa teologia está aí no capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens. No verso 20, esses homens são indesculpáveis. E no verso 21, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios e o coração tornou-se insensato, obscuro, não entendem a realidade. Então essa é a falsa teologia. Essa falsa teologia vai gerar uma espiritualidade falsa. É isso que Paulo vai dizer no verso 21. Por quê? Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus que é, nem lhe deram graças. O que é dar graças? Dar graças é uma manifestação de uma espiritualidade. Ou eu sou grato ou eu sou ingrato. Muito bem. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e fizeram o quê? Mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de imagem de homem e do restante da criação. Quais são as marcas de uma falsa espiritualidade? Primeira marca, não dar graças. Ingratidão. A gratidão ao Deus verdadeiro é a marca fundamental da verdadeira espiritualidade cristã. Já viram nossos hinos? Eu te dou graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Crente que só reclama da vida tem um problema sério na sua espiritualidade. O crente, ele é cheio de ações de graças. Até na pior das situações, ele consegue olhar para tudo em volta e dizer assim: Deus é bom! Ele tem um coração grato porque reconhece a bondade de Deus na criação, na redenção, na santificação, na busca da consumação do fim dos tempos. Como é importante essa teologia para nós. Aquilo que vai acontecer comigo, com você, com a igreja, no final dos tempos. Mas a falsa espiritualidade, ela é marcada por ingratidão. Segunda coisa, ela é marcada por uma loucura. Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da ave, etc, etc. Quando o homem não pratica uma adoração verdadeira, ele não encontra significado, ele não encontra razão para viver, para agir, para cumprir um papel. Lembra lá na criação, Deus deu ao homem um papel, um propósito. E esse homem então torna-se o quê? Louco. Vê se nós não vivemos num mundo absolutamente louco. Liga a sua TV. Olhe as paradas desse mundo. Olhe o povo promovendo loucura de todo tipo.
leis loucas, não é? Tem uma coisa que deixa a gente mais louco no Brasil do que o nosso sistema de leis? Já pararam para pensar? Nosso sistema de lei é louco, mas você vai conversar com um jurista, ele olha para aquilo como um motivo de... Não, é muito bom. Eu já comparei com os outros. Nosso sistema é fantástico. Ele vai pedir para um cidadão comum entender que um assassino, depois que ele cumpre 1/6 da pena, muito menos do que isso, ele é liberado no Dia das Mães, vai lá e mata o filho de alguém. Isso é loucura ou não é? Mas vai tentar mudar. A loucura dos homens é incrível. Ela se manifesta das mais diferentes maneiras. Ela se manifesta num cara que entra com uma arma dentro de uma igreja e mata 9 pessoas. Crime racial. Ela se manifesta na loucura das fobias. Tudo isso, gente, são manifestações das espiritualidades. Os lugares mais sábios do mundo, as nossas universidades, são celeiros de loucos. Celeiros de loucos. Saem coisas boas de lá, não tenho dúvida disso. Eu trabalho numa universidade. Mas é muita loucura. É muita loucura, porque o homem tende a desprezar a Deus. Mas não só isso, eles passam a adorar a si mesmos. Verso 25, mudaram a verdade de Deus em a mentira e passam a adorar e servir a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então eles passam a manifestar a sua espiritualidade numa forma de adoração, de serviço e de culto à própria criação, ao dinheiro, à riqueza de si mesmos, da sua capacidade intelectual, seu orgulho intelectual. Então os homens, eles acabam traduzindo, não é, a sua teologia numa forma de espiritualidade. Qual a forma de espiritualidade mais presente no nosso tempo, né? Se você estiver realmente mal, deprimido, o que pode te curar? Uma tarde no shopping com cartão de crédito, logicamente, né? Porque se você for no shopping e não puder comprar, você sai pior ainda. Nós amamos o quê? Consumo. Consumo torna-se um Deus para nós. E assim vai, quer dizer, não há limites para essa loucura humana. Confusão da espiritualidade, o homem ama a si mesmo, ama a própria natureza, não é? E aí, alguns anos atrás eu fui na Índia, né? Uma cidade de 10 milhões de habitantes, uma cidade pequena, né, para a Índia. Uma cidadezinha pequena que eu visitei lá, com 10 milhões de habitantes. Um povo que passa fome, aquele tanto de vaca andando na rua, no meio de um trânsito caótico. As vacas comem lixo nas ruas da cidade, mas são deuses. São deuses. Deuses que comem lixo. É a loucura humana. Não há dúvida disso. O que leva um índio a adorar o lobo, um egípcio a adorar Faraó, um romano a adorar César, e um homem contemporâneo a adorar a si mesmo, adorar o consumo, adorar os livros, adorar o poder de compra e assim por diante. Então nós temos aqui um sistema. Existe o aspecto teológico conceitual, muda a verdade em mentira. O espiritual adora uma criatura ao lugar do Criador. E o comportamental, servem a criatura ao invés do Criador. Percebem? O apóstolo Paulo vai trabalhando com essas
tríades o tempo inteiro, é muito interessante. Isso gera, não é? Então, voltando lá no nosso primeiro quadrinho, uma teologia gera o quê? Uma espiritualidade gera uma ética. Nós passamos aqui sobre o quê? Já a teologia daqueles que não conhecem a Deus, a espiritualidade dos que não conhecem a Deus, e agora a gente vai ver um pouquinho da ética daqueles que praticam a falsa espiritualidade, não é? Como é que funciona esse negócio? Falsa teologia, falsa espiritualidade, falsa ética. Verso 24. Por isso Deus os entregou. Deus é quem entrega. Você quer fazer? Então faz. De onde que sai isso? Do homem sendo retirado do jardim. E Deus dizendo para um homem como Caim: cabe a ti dominar o teu desejo, mas se você não consegue, continua nele. Entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para no final desonrarem o seu corpo entre si. E aí, então o ser humano gera uma sexualidade falsificada. Verso 26. Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e semelhantemente os homens também mudaram, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por que o apóstolo Paulo podia citar um mundo de pecado? Mas o primeiro pecado que o apóstolo Paulo cita é o pecado da homossexualidade. Por que ele começa com esse? Um negócio que está em voga, que a gente está lutando na sociedade. Porque a homossexualidade, pelo menos como eu entendo, ela é a maneira mais radical do ser humano voltar-se para Deus e dizer: eu não creio em ti como Criador. Por quê? Porque o capítulo 1 de Gênesis faz questão de dizer: Deus os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea. Gente, aqui é uma questão ontológica, a gente precisa entender um pouquinho disso, não é? Você que está aqui, e é homem, eu tenho uma notícia boa para dar para você. Você vai ser eternamente macho. O que define você ser homem ou mulher não é só a sua biologia. Quando você morrer, e você é crente, então você vai passar um tempo no céu, até a ressurreição, você vai para o céu homem. E as mulheres vão para o céu mulheres. Isso nunca vai ser mudado, porque é a maneira como Deus criou. É isso que nos define como seres humanos. Ser macho ou ser fêmea. Não existe outra condição, não existe outro estado. Assim como Deus, não é? Assim como o homem nunca pode se tornar Deus, que não é nem macho nem fêmea, você nunca vai deixar de ser macho ou fêmea. Qual é a maneira mais radical de eu dizer para Deus: eu não quero ser o que você me fez? Eu sou um homem, eu tenho um corpo de homem, mas tenho uma alma de mulher, e vice-versa. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É dessa maneira de mudar o modo natural. Isso não é uma expressão biológica, fisiológica. Isso é uma expressão de uma espiritualidade, que tem o fundamento aonde? Numa
teologia, naquilo que eu acredito a respeito de Deus, do homem, do mundo, da natureza humana e assim por diante. Então, é mais uma maneira de mudar a verdade, Deus criou macho e fêmea, em a mentira. Isso é uma produção, isso é uma inversão da ordem criada, que detém a verdade pela injustiça. Volta lá no primeiro verso. Exatamente essa inversão. Nossa sexualidade foi criada por Deus para que dentro da ordem criada nós a pudéssemos desfrutar de maneira legítima. Mas todo pecado procede da mesma fonte. Eu nunca parei para fazer isso, ainda vou parar. Se alguém quiser esse desafio, pegar todos esses pecados que estão aqui, nesse verso 28, 29, 30 e 31, e encontrá-los, todos eles, nos capítulos 2 a 4 de Gênesis. Eu tenho quase a convicção que você vai encontrar todos eles lá, descritos, não é? Por ter o conhecimento e desprezar o conhecimento de Deus, porque foi isso que os nossos pais fizeram, eles desprezaram o conhecimento de Deus, quiseram o seu próprio. Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. E aí vem, cheios de injustiça. Foi a mulher que você me deu. Foi a serpente que o Senhor criou. Malícia, exatamente isso. Avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Está tudo aí. Até o capítulo 4 você vai achar todos esses pecados. Todos esses pecados. Insolência, lembra lá de Lameque, filho de Caim? Inventores de males, presunçosos, desobedientes aos pais, sem sensatez, engano, sem afeição natural, capaz de matar o irmão, sem nenhuma misericórdia no final. Queridos, isso é tudo muito sério. Isso tudo significa que nós precisamos ter a teologia correta, nós precisamos ter a espiritualidade correta, para nós vivermos a ética correta. Isso significa que se eu tiver toda a minha teologia certinha, tudo mais vai funcionar? Não. A teologia, ela não é um assentimento intelectual, ela é uma compreensão do mundo que se traduz numa espiritualidade. Quando a gente se reúne aqui para adorar, a gente está fazendo uma manifestação pública dessa espiritualidade. Isso vai gerar então uma vida ética íntegra, completa, que eu vou manifestar na sociedade, na cultura, na família e assim por diante. Agora, se eu tiver, imagina, se o indivíduo tem uma teologia certa, ele é capaz de manifestar uma espiritualidade errada, imagina um indivíduo que tem uma teologia errada. Como é que isso vai ser manifestado? Então, se eu tenho a teologia correta, isso não significa que eu não vou mais pecar. Mas se eu tiver uma teologia errada, a situação é pior. A situação é pior. Então, eu creio que quando a gente trata de adoração, em primeiro lugar, nós temos que ser muito sérios naquilo que nós fazemos em todas as coisas e no culto público. Eu sou um daqueles pastores chatos. Eu acredito que o que nós cantamos no culto
deve ser uma expressão exata de uma teologia, porque tudo que a gente canta é didático. Logo, se eu canto alguma coisa que traga uma falsa teologia, eu vou criar o quê? Coisas erradas, espiritualidade errada e gerar ética errada. Então nós temos que ser extremamente cuidadosos, não é? Em como nós praticamos cada uma dessas coisas. Então, o que fazer? Buscar uma teologia, amar a palavra de Deus, amar a Escritura. Não pare de estudar, não pare de ler, não pare de perguntar. Buscar uma espiritualidade que seja verdadeira, genuína, sincera. O grande erro das chamadas igrejas históricas, em vários lugares, no Brasil também, não é? É a gente assumir o que a gente chama assim, o que a gente chama de presunção de regeneração. Vocês que são pastores, não presumam que as pessoas que estão assentadas nos bancos das suas igrejas são crentes, são regeneradas. Não pare de pregar o Evangelho para a sua igreja. Fale da cruz, fale de Cristo o tempo inteiro. Comece a ver no meio da sua congregação, daqueles que estão lá, quem sabe, há 5, 10, 15 anos, conversão genuína, porque isso muda uma igreja. Porque igreja é instituição, gente. Ao longo do tempo se agregam à igreja todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. É como Israel no Antigo Testamento. Todo mundo é israelita, todo mundo é filho de Abraão. Mas houve tempo em que só 7.000 de uma nação inteira não dobraram os joelhos a Baal. Na igreja moderna, na instituição, a gente encontra isso. Na hora de admitir membros, temos que ser muito sérios. Aqueles exames que nós fazemos, temos que tocar o coração dessas pessoas. Não só buscar a resposta padrão. Jesus, 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 e aí, né? Está tudo certo. Espiritualidade genuína. E aí, a prática, não é? O apóstolo Paulo fala de sexualidade como uma expressão máxima, mas a gente vê uma espiritualidade se manifestar na maneira como você trata o outro, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você cuida dos seus filhos, no uso das palavras, na avaliação constante das motivações do coração e no respeito às autoridades. Tudo isso faz parte de uma espiritualidade genuína e verdadeira. Que Deus use de misericórdia sobre a nossa vida. A adoração da vida se traduz na adoração do culto, a adoração do culto se traduz na vida. E nós precisamos caminhar dentro desses padrões. Vamos ter aqui um tempinho para perguntas, respostas, e depois o tão esperado e amado pão de queijo, não é? É o que nossa alma anseia, né? Pastor, no trabalho que o senhor tem tido com a liderança da nossa igreja, tem percebido essa preocupação de cuidar bem do povo de Deus? Veja bem, eu trabalho com pastores, né, lá no nossa escola, no Andrew Jumper. A maioria são pastores, os alunos que vão ali, né? Hoje nós temos quase 1.000 alunos, cerca de metade são online e a outra metade vai lá. Os alunos vão lá pelas mais diversas razões. Ninguém precisa daquele curso para ser pastor, né? Já são pastores. A maioria vai ali porque quer continuar alguma coisa.
Eu acredito que existe um bom grupo de alunos que vai estudar ali na busca de ajuda espiritual. O ministério é um lugar duro, irmãos. O ministério é um lugar, às vezes, desértico. E os pastores, eles se perdem nesse caminho, porque eles têm que ser heróis sozinhos no meio do deserto. É difícil, e eu não estou falando isso para que tenham pena dos pastores, nada disso, mas para que vocês orem pelos seus pastores, para que eles tenham condição de praticar essa teologia que aprenderam, para que ela não se torne só uma coisa isolada e não se traduza numa espiritualidade legítima e, consequentemente, numa ética. Então, trabalhando com esses colegas, são meus colegas de ministério, não é? A gente enxerga diferentes situações. Eu diria que grande parte, que a maioria é gente que quer melhorar para atender melhor o rebanho de Deus. Então, são colegas que estão ali querendo aprender mais, saber mais, querem cuidar do rebanho e não abusar do rebanho. Agora, em toda instituição você vai achar pessoas em todas as categorias, não é? Mas eu diria que a grande maioria preocupa-se com o rebanho de Deus e quer melhorar para cuidar do rebanho de Deus. Pastor, uma pergunta. Eu faço parte de uma denominação e onde hoje, pelo que o senhor falou hoje nesse ensino sobre a mentira, também entra a omissão, né? A omissão da palavra de Deus. Como tratar dessa omissão na palavra de Deus hoje na pregação do Evangelho? Então, é interessante. Hoje, né, muitas igrejas históricas presbiterianas, consideradas os sorveterianos, né, aquele pessoal mais distante, mais longe, eles têm se tornado referência para muitas igrejas contemporâneas em termos do ensino da teologia, porque é necessário para a prática de uma espiritualidade sadia, é necessária uma teologia sadia. Então, muitas igrejas começam com teologias muito distorcidas e depois voltam-se para procurar o conhecimento teológico, não é? Eu acredito que diferentes comunidades vão reagir de diferentes maneiras à forma como você vai introduzir e apresentar a boa teologia, não é? Hoje é interessante o fenômeno das mídias sociais, não é? Muita gente aprende e volta-se para a teologia por meio de blogs, publicações de sermões, etc. e tal. A gente recebe muita gente nas igrejas por esses meios, né? Hoje, né, a igreja virou um mercado, né? Você escolhe o mercado que você vai comprar o que você quer. Você vai no Pão de Açúcar, você vai no Extra, As pessoas consideram hoje igrejas assim, né? E muitas vezes você vê gente procurando igreja. E eu costumo dizer a elas, olha, você vai estar procurando uma igreja, vá atrás de uma igreja onde você observa que os líderes amam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é, digamos assim, descortinada para a gente, né, por meio da iluminação do Espírito Santo. Se alguém ama a palavra de Deus, ora para lê-la, a gente acredita que essa pessoa tem condição de enxergar a verdade nela. Então procure uma igreja sempre onde existe um amor profundo pela palavra de Deus, acima das outras coisas que são perfumaria, vamos colocar assim, né? que são adereços, né? E ensina a palavra. Nós temos lá na nossa escola um curso online de teologia. O pastor Edilton passou por lá, não é? Nós temos ali quase 500 alunos nesse programa online. E é gente de todo lado que você imaginar. E na primeira aula, eu dou a primeira aula. O primeiro curso eu que dou a primeira aula, eu pergunto para os alunos, o que você espera desse curso?
E as respostas são as mais interessantes, né? Desde o aluno que diz assim, olha, eu vim, não sei porquê, não sei o que eu espero. Até o aluno que diz, não, eu quero aprender mais, eu quero aprender a glorificar a Deus, etc. e tal. E lá para a metade do curso, fim do curso, da primeira disciplina, eu começo a receber os testemunhos dos alunos, quando eles começam a entender teologia. E aquilo ali, para mim, é fogo espiritual, porque aquilo ali me anima. Para vocês terem ideia, eu dou 4 semanas de aula, às vezes para 80 a 100 alunos online. E a minha regra é, eu não deixo nenhum aluno sem resposta por mais de 24 horas. Então é trabalho, é trabalho. Mas lá para a metade do curso, os alunos começam a falar assim, olha, esse último curso eu tive um aluno que literalmente disse assim, olha, eu estou na igreja há não sei quantos anos, literalmente, caíram as escamas dos meus olhos. Eu comecei a ver a verdade na Escritura. Então, por meio do ensino teológico, por meio de aulas, por meio de literatura, não é? Hoje existe muita literatura boa, tem muito lixo, mas tem muita literatura boa que você pode, né, começar a colocar na mão das pessoas, na mão da igreja, influenciar com boa literatura. E infelizmente, né, quando você pega a massa dos crentes, você dá um bom livro para ele e dá um livro muito ruim, ele é capaz de achar os dois excelentes. Um está falando o contrário do outro, não é? Então você precisa inundar com boa literatura, porque ele não tem ainda discernimento crítico. Boa literatura. Peça alguém que selecione, sei lá, X livros e vai dando para essas pessoas essa linha de livros. E aí você vai começar a ver mudanças e alterações.